Sua mãe começou na corretagem, você estava me contando um pouquinho, né, antes da gente começar esse bate-papo. Como é que a sua mãe começou na corretagem, para depois você me contar como é que você se inspirou nela? Sim, oi, Sônia, boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo convite. Imagina. Fiquei muito, muito feliz por essa oportunidade que vocês estão dando a ancestralidade, né, das pessoas que seguiram a carreira junto, né, e acompanhou todo esse processo. Uhum. Eu vim de uma família de 10 filhos, onde minha mãe, na década de 1960, né, morava com a sogra, né, teve o primeiro filho, mas aí ela começou a... Ela sempre tinha dom para a escritura, né? Então, ela começou a escrever novelas. Ai, que legal. Escrevia novelas. Tem até um caderno lá em casa com algumas coisas que ela escreveu, que eu preciso modernizar para ver se alguém pode aproveitar, que são novelas muito incríveis, assim, que ela contava, né? E aí, o tempo foi passando, né? E ela falou, não, é hora de eu divulgar, né? Era na década de 60, que tinha o Mazzaropi, aquela galera toda que fazia televisão na raça, né? Onde não precisava ter profissionais na área. Sim. Eram donas de casas, uma mulher que tinha um talento, assim, tinha né? Dom, né? Dom, eles pegavam e faziam. Então, ela já com o primeiro filho, né? Depois de ter tido uma certa idade, ela pegou esses cadernos e foi fazer uma entrevista com o Mazzaropi, né? A Mazzaropi passou. Não me lembro qual era o nome do diretor na época, porque eu sou um pouco mais nova que isso. E aí foi lá levar os cadernos, tal, né? Se vestiu, foi lá. Aí falaram que ela tinha que passar por um processo de teste, né? Então, ela não gostou muito do caminhamento do teste. Ela falou, não, novela não é para mim. Porque para esse tipo de teste eu não quero fazer. Uhum. Então, ela saiu de lá, né? E ficou pensando no que poderia fazer. Aí, a ocasião, ela foi na feira com esse meu filho, com esse meu irmão mais novo, que é o João Carlos, né? E ela ouviu uma mulher falando com outra, né? Ah, tô querendo procurar uma casa para alugar, né? Aí, passou um tempo, ela viu, né? Antes, ela tinha visto com uma colega dela uma casa que estava para venda. Aí, ela foi nessa feira, aí ouviu. Aí depois ela interrompeu a conversa. Olha, eu tenho uma casa que uma colega me colocou, né? Se você quiser dar uma olhada, né? Eu posso te mostrar. Então, aí ela foi. Combinou com a mulher na casa que estava à venda. A mulher gostou da casa, levou o marido e comprou a casa. Foi a primeira venda da independência financeira dela. Que legal. Aí, nisso, ela conheceu um advogado, né? Que falou para ela, olha, você quer seguir o ramo, né? De corretagem de imóveis, você tem que estudar, se profissionalizar, né? Aí ela se interessou. Enterrou os cadernos da escritura, tudo mais, colocou, né? Só que ela veio de uma relação muito assim, meu pai era uma pessoa muito severa. Não era agressivo, mas era muito machista, sabe? Na ocasião, não deixava ela, né? Então, ela iniciou, fez tudo assim por debaixo dos panos, vamos dizer, né? Sim. Aí tudo bem, aí quando ela falou para o meu pai que conseguiu a venda da casa através dessa, vamos dizer que era profissão na hora, né? Ele ficou encantado. Falei, não, vou aposentar a minha profissão de mecânico, que ele era na época, né? E vamos então seguir para esse rumo, né? Ah, seu pai também era corretor? Não chegou a ser. Mas ela começou da forma bem informal, assim, na década de 60. Aí foi indo. Devagarinho. Foi devagarinho, né? mas não tinha profissão ainda. Aí, quando foi em 1974, ela fez o Cresce, né? Estudou lá e tirou o Cresce dela. Foi a primeira mulher que teve o Cresce ativo na nossa região, lá da Cidade de Mar. Nossa, olha que Foi bacana. a primeira mulher. Como é que é o nome da sua mãe? Elza Maciel Santos. Elza Maciel Santos. Falecida olha já. Aí, uma homenagem póstuma a ela, né? Olha que história bonita, então, né? desde pequena, ela incentivou muito na coragem, assim, 10 filhos, eu não sei como a minha mãe fez, teve 10 filhos e trabalhava. Eu não lembrava ver minha mãe de resguardo, não sei como ela fazia. Vocês têm pouca diferença entre um e outro? Tem pouca diferença. Cada ano ela ficava grávida de um, cada intervalo às vezes de 2 anos. Porque uma tem guerreira, né? Pouca diferença de idade entre a gente, assim, sabe? Ela foi, assim, uma mulher muito inspiradora, sabe? Ela carregava uma doença crônica.
O meu irmão mais novo, ela contraiu a artrite reumatoide, né? E mesmo assim nunca reclamou da profissão. Nunca atendeu um cliente mal. Nada, sabe? Uma pessoa assim que é bem conhecida lá no bairro. Então, aí foi passando o tempo, né? Que ela começou a ficar um pouco debilitada já com a idade, né? Ela começou a fazer na casa mesmo, né? O escritório dela, não podia sair, então ficava, né? E nesse processo, desde a infância, eu vinha acompanhando ela e meus irmãos, né? Eu mais o meu irmão Abdon, que hoje é corretor, né? Ele foi mais ativo na barriga dela, né? E eu, como eu tenho 55 anos, eu fazia os contratos, datilografava na época, né? A juventude não sabe o que é datilografia ainda. Com certeza não. Telex, essas coisas, então fax, então eu fazia isso para ela, né? Ajudei nesse processo, mas eu sinceramente nunca gostei dessa profissão, porque eu via, né, o sacrifício dela, né, de deixar um cuidando do outro para ele trabalhar. Então, eu nunca tive esse objetivo do foco da corretagem de imóvel. Não tinha, era uma profissão que eu falava, meu Deus, mãe, como a senhora aguenta? Você achava que era muito trabalhoso? É demais. Eu não sei que milagre que ela fez, cuidar de 10 filhos do marido. Nossa, realmente. Uma doença crônica. Realmente. E lidar, não é fácil o campo da corretagem de imóvel, não. Precisa de muita dedicação, né? Então, aí a minha história cristiana é essa. Vi ela construindo essa carreira, né? Cuidando de nós todos, tudo bem. Aí eu comecei a anular minha vida para cuidar do meu pai. Passou o tempo, meu pai ficou doente, aí cuidei dele, né? Até o final da vida dele, eu fui a única que renunciou tudo para cuidar deles. Não me arrependo de nada, deixei minha vida, deixei isso tudo, deixei tudo. Cuidei dele, aí veio a falecer. Aí quando foi, acho que 6 anos depois, veio a minha mãe, né? Ficou 50 anos mais na profissão, muito mais, né? Porque tem aquela história lá na frente, aquela história lá atrás que ela não tinha, mas tinha a noção, né? E aí ela falou, certo dia ela falou para mim, filha, aí eu incentivava ela, via que aquilo ali era importante para ela, né? Dela se arrumar, ir para o escritório, atender seus clientes, então eu ficava no bastidor, auxiliando ela em tudo, né? Que roupa que você vai vestir, você quer não sei o quê, faça o seu almoço, então eu ficava lá, né? Atendia o telefone, mas deixava ela no momento dela. Você cuidava, vamos dizer, da imobiliária que ela tinha em casa, vamos dizer assim, né? Em paralelo, porque ela era assim, ela fala, filha, eu vou te ensinar a profissão direito para você. E aquilo ele começou a me dar orgulho. A senhora nunca me ensina, mãe, então deixa para lá, eu não quero essa profissão. Ficava assim para ela, né? Que eu sou artista, né? Artista plástica, eu sou escultora também. Que legal. Canto também, toco violão, eu faço uma série de coisas de arte. Mas aí... teve esse determinado momento que ela falou, filha, hoje eu não quero ir para o escritório, eu quero ficar. Eu falei, não, mãe, vai. Sabe quando você sente uma coisa assim, do tipo, alguma coisa vai acontecer ali? Aí respeitei esse momento dela. Ela falou, eu me permito, depois de 50 anos, tirar um dia para descansar. Poxa vida, né? Um dia depois de 50 anos, né? Eu quero me dar esse direito. Aí eu falei que não ia dar certo. Fica tranquila. Ela falou, eu quero me dar esse direito, né? De descansar, que eu já trabalhei muito tempo, agora com vocês. O que eu tive que ensinar, ensinei. Mas a senhora não me ensinou nada, a senhora sempre prometeu, nunca me ensinou. Aí tudo bem. Aí certo dia eu estava fazendo almoço para ela, né? Também, né? Filha, tira o seu crédito, vai ser bom para você, né? A sua independência financeira vai ser muito bom. Falei, não, mãe, primeiramente a senhora, o resto que vier, o resto. Né? Primeiro a senhora. Depois eu pensei em mim. Uma semana depois que eu falei isso para ela, né? Ela falou, tá, tudo bem. Aí, tudo bem. Aí teve um dia que eu estava ajudando, auxiliando ela no banho, né? Ela, filha, não aguento mais, né? Aí foi pro quarto. Aí eu senti já aquela angústia, sabe? Fui para casa, aí quis distrair, indo no shopping, sei lá, fazer qualquer coisa para distrair. E foi, sabe que você sente uma angústia? Aí, de repente, o meu irmão liga, né? Vem aqui porque a mãe não está passando bem. Aí os 10 filhos foram lá, ficaram em volta dela, né? Todo mundo naquela tensão lá. E aí foi embora. Foi embora, assim, do jeito que ela queria, não queria dar trabalho. Isso? Vai fazer 3 anos. 3 anos. Continua recente ainda, machuca um pouco, né? Mas depois que ela faleceu, em 2020... Peraí.
porque eu me atrapalho com as 22, datas um né? pouco. Foi em 22. É isso, acho que sim. Que aí eu fiz o curso, né, de TTI. Falei, então, ela acabou de falecer, no outro dia eu já me matriculei no curso. Semana depois, matriculei no curso, fiz o curso de TTI, aí vim fazer a prova aqui no CRES para conseguir a CIRP, né? E aí tô aí, fiz 1 ano já, E Cristiane, em fevereiro. você disse assim, ela faleceu e aí você resolveu fazer o curso. O que te fez tomar essa atitude? Foi a inspiração da sua mãe? Também pela coragem dela de nunca ter entregado e sempre assim, dado esse exemplo de garra, de força, de resiliência. Eu nunca vi uma pessoa reclamar de nada. Ela não conseguia pentear o cabelo. Um degrauzinho assim de 2 milímetros para ela era uma montanha. Então assim, e o que me incentivou a isso, porque eu fiquei muito tempo cuidando deles, renunciei minha vida, então não me especializei em nada, deixei tudo para trás, não estudei, né? Então eu falei assim, então acho que eu vou seguir o conselho da mãe, vou tentar esse tal de corretagem. Uhum. E aí fiz, os clientes dela não deixou a gente entregar, falei, então vou estudar quanto mais rápido possível. Fiz, aí assumi a cartela e estou me dando super bem, assim, sabe? Em 2022 você tirou o seu CRES? Exatamente, aí em 2023, né, que eu fiz isso mesmo. E Cristiane, seu irmão também trabalha com você? Meu irmão Abdon, ele é o mais ativo também. Ele que ficava assim, depois que o meu pai faleceu, ele sempre ficou, né, cuidando da minha mãe, também dando esse suporte. E ele esteve na barriga da minha mãe, acompanhando tudo, né? Acompanhou desde pequenininho, ele foi seguindo ela, assim, sabe, na profissão. E ele é bem engajado, ele ajudou muito ela nessa parte. Dr. Abdon Fagundes, que agora é advogado, né? Olha, que beleza, não quis né? tirar o CRES. Não tirou? Não tirou. Falei, você é mais corretor do que eu. Aí só que não, né? Acho que eu peguei o lado dela da comunicação, assim, mais ou menos, né? Uhum. Tô chegando lá. Tô falando que eu sou 1000 maravilhas de corretora, por enquanto não sou. Não, mas assim, eu tô suprindo. Só a inspiração que você teve com a sua mãe, então, né? Tô suprindo a necessidade ali, o pessoal tem gostado bastante, né? Da minha administração, né? Procuro seguir a orientação que ela teve como exemplo, né? Porque cada um tem o seu perfil, o seu jeito de ser, né? Uhum. O seu jeito de trabalhar, então foi uma grande inspiração. Aí o Abdon, ele fez direito imobiliário, né? Aí nós alugamos uma sala, né? Cada um tem a sua sala, mas nada vinculado assim, né? Porque ele faz a parte dele, eu só tô no mesmo prédio, né? Uhum. Fazendo a corretagem, e é isso. E, Cristiane, então vocês não chegaram, por exemplo, a vender um imóvel juntas, vamos dizer assim? Não. Na época da minha mãe, não. Eu só era uma criança muito observadora e via que ela entrava em furada, só isso. Alertei ela numa certa ocasião que ela estava querendo fechar um negócio, né? E foi lá um suposto cliente que estava querendo comprar um imóvel, né? Nem lembro o valor da casa. E o cara chegou lá na nossa casa, né? E fala, olha, se você me der a garantia de um videocassete, que era na época que vocês não conhecem também, né? Com certeza. Videocassete. Tudo bem, ela deu o videocassete do cara, assim. Aí eu achei estranho que o cara começou a pedir uísque, começou a pedir bebida. Eu falei, mãe, esse homem, ele não é comprador. Olha, eu tinha 7 anos de idade. Nossa, e já esse era homem não é comprador. Minha mãe vai falar, mas você não entende nada. Tão atenta, assim? Tipo assim, sabe? Mas foi umas coisas, assim, mas eu nunca passei ainda pela experiência de venda, né? Assim. Você tem administração. Ela tinha as vendas, claro, né? Mas eu nunca participei desse processo. Era muito ativa, então ela fazia ela mesma. Uhum. Uma pessoa que tinha uma cabeça incrível, assim, que fazia contrato na mão ali, sem pesquisar, sabia de tudo. Sabe? Era uma coisa incrível. As leis que tem, né? Do Cresce, ela sabia tudo, as leis ali de cabeça. Falei, meu Deus, quando que eu vou chegar nesse nível aí? Bom, você falou que ela ficou 50 anos trabalhando também, né? Bastante tempo, né? Mas você já tem um bom exemplo em casa, né? O primeiro passo você já deu, né? E tá caminhando agora, né? Na graças profissão, a Deus, né? O pessoal tem gostado, tem elogiado, né? O atendimento, né?
procuro fidelizar nessa parte humana, porque a corretagem não é você vender imóvel e você alugar, né? É você saber lidar com o humano, que é a parte muito difícil, é lidar com o humano hoje em dia. Eu vi o processo da minha mãe como os clientes antigamente eram diferentes de como está agora, né? O que você acha que mudou da época que a sua mãe atuava para você? São duas gerações diferentes, E eu vivi né? as duas, né? Eu tenho 55 anos, eu vivi as duas, e dava para observar muito bem. Antigamente, os clientes tinham mais comprometimento e tinham respeito pelo corretor, do tipo, você está aqui o contrato, eu vou ler para você. Ele ficava ali atento, ouvindo a minha mãe ler o contrato, e determinadas cláusulas eles interrompiam, né? Questionava, para que essa cláusula tal, não sei o quê. Aí era assim. Agora essa geração, tentei pegar no início essa tática da minha mãe, porque aonde o bairro que a gente tem a imobiliária não é um bairro assim central, né? Jardins é na periferia, né? Ali na Avenida CUPC, acaba sendo um bairro periférico, né? É Zona Sul ali, Zona né? Sul, exatamente. E ali tem um público diferente, né? Que você caberia essa leitura. Como eles não entendem, tentei fazer isso no começo, né? Aí vê que a pessoa se contorcia. Ai, você percebia, né? Quanta leitura, eles não vão ler. Então não adianta. Aí eu lia o quê? Eu lia a parte mais necessária, né? Que se atrasar aluguel, de determinada multa, né? Certas coisas assim, né? Então, é bem complicado isso. A falta de paciência das pessoas de hoje, de desrespeitar o profissional. Às vezes eles querem o telefone do proprietário para conversar direto, e não é assim, né? Sim, lógico que não, eles não têm isso, sabe? Essa disciplina, eles querem. Então, você tem que ter todo o jogo de cintura ali para você... Sabe? Entendeu o que eu quero dizer? Para você conseguir Exatamente, se sair bem, se né? sair bem. Então, é essa parte aí. Você acha que esse é um dos desafios que você vê hoje na profissão? Demais. É muito diferente ser corretora do que ser artista, como você disse que você é artista plástica, em termos de desafio. Como é que você enxerga as duas profissões? É mais difícil, porque a arte é você consigo mesmo. Então, você vai expressar aquilo que tem dentro de você através de alguma peça que você está esculpindo ali, né? E ali você vai ganhar os olhares da sua peça que você está montando, da sua escultura, várias pessoas, né? Então, dá para você colocar ali a sua criatividade, que você sente, sua espiritualidade, tudo ali. Agora, a corretagem não. Você tem que saber o que a pessoa está pensando. Tentar entender nas conversas, para não ser invasivo, né? Que o Cresce orienta que não pode ser tão invasivo na vida da pessoa, né? Às vezes as pessoas nem gostam. E às vezes está passando por um momento ali delicado, você não sabe qual é a história, né? Então, aí quando você se depara com uma situação de que você não consegue visualizar sem perguntar as coisas para aquela pessoa diretamente, porque hoje em dia tem que ser assim, tem que ser direto. Infelizmente. Tem que ser direto, essa geração está tendo que ser direto. Olha, infelizmente assim, você vai fechar essa locação, você tem que vir trazer a chave aqui na imobiliária, né? Porque se não entregar a chave, vai causar uma série de problemas para você. E não adianta. Não adianta mesmo você explicando. A pessoa sai, né? Mandou por terceiros a chave, eu falo, não posso receber, a pessoa tem que vir aqui, tem que assinar a rescisão e tudo mais. E quais as dicas que você lembra que a sua mãe tenha te dado, ou alguma orientação, enquanto ela ainda era corretora, ela comentava com você, tipo, olha, para ser corretor tem que fazer isso? Falava. Filha, você tem que atender bem as pessoas, você vai ser corretor. Um dia, se você quiser seguir essa minha profissão, coitadinha da minha mãe, você tem que atender bem as pessoas. É isso. Entender o que a pessoa quer, não pode falar o que você quer, né? E pelo que você conta, ela devia ser bem apaixonada pela profissão, né? Demais. Eu nunca, sinceramente, eu não conheço, a gente pode dizer assim, que a nossa mãe é nosso melhor universo, né?
Então, cada mãe é especial e cada mãe é aquele mundo, é a melhor do mundo. Ah, com certeza. Né? A sua mãe foi a melhor do mundo para você, Não a tenha minha dúvida. foi para mim. Então, esse é assim, esse tipo de legado que ela deixou assim, né? De ser delicado com as pessoas, né? Saber atender bem, né? É isso que eu carrego, né? Por mais que tem às vezes alguns inquilinos que você tenta perder a estribeira ali. Aí eu penso na dona Elza, ela não faria. E como é que você gostaria de passar isso para parentes da sua família, pessoas, por exemplo, você gostaria de ter alguém que seguisse a sua carreira? Olha, na verdade, eu sou uma tia de que eu estava fazendo as contas de pessoas que tem na minha família, né? Contando só com os sobrinhos e sobrinhos netos. Tem mais de 60. Nossa, bom, também com 10 irmãos, né? Não tem... Eu fui a única que não tive filho, né? Acho que o propósito era diferente, né, para mim. Uhum. Então, descobri que uma sobrinha minha trabalhava numa imobiliária. Não sei se ela está seguindo a carreira. Pode ser, como eu não tenho filhos, não vou ter para que deixar. Então, o legado da minha mãe, teoricamente, acaba em mim, né? Uhum. Então, aí já... Não sei. Porque hoje em dia, a família é bem grande. Cada sobrinho neto tem uma história, tem a sua profissão, né? Sim. Então, na imobiliária, que eu me lembre, só essa minha sobrinha mesmo, que acho que é a corretora. Que trabalhou numa corretora. Se é a corretora, eu já não sei, né? Porque foi envolvido muito na arte a minha família. Tenho irmãos muito talentosos, assim, na arte, sabe? Então, não sei. Nem se formou artista plástico. Por incrível que pareça. Ah, que legal, né? Mas é bacana, de repente, você saber que você tem... Pode ter sido da minha mãe, da parte lá de trás. Ela falou que tinha um tio que era não sei o quê, nas artes e tal. E tem essa história da minha mãe, né? Que é escritora, que determinado tempo da vida dela, ela escreveu novelas, né? E são novelas, assim, bem interessantes, à frente do tempo. Ainda não parei para parar. Se for colocar para algum escritor... Ué, por que não, né? Eu acredito que é passar a perna nessas novelas de hoje. Pois é, então, a gente às vezes, né, tem um tesouro guardado e não sabe, então, né? É verdade. Que legal. E que recado que você daria hoje para mães e filhas ou para tias e sobrinhas que estão trabalhando juntas na corretagem? Ter paciência uma com a outra, né? Porque não é fácil. Às vezes, né, você quer sair do controle de alguma situação que acontece. Eu acho que deve abraçar. Eu acho que cada jovem que vê o seu pai e sua mãe se dedicando àquilo, né, que se esforça para pagar seus estudos através daquela profissão e tem um certo, assim, exemplo, né, do que é legal, eu acho que deveria seguir determinada carreira, não sei. Eu não sei até onde eu vou com a corretagem, né? Só sei que eu estou me apaixonando a cada dia. Falar que eu nasci para isso, pode até ser. Os resultados estão dizendo, né? Senão já tinha acontecido alguma coisa aí para eu parar, né? Mas eu tô gostando. Então, o recado é esse. Eu acho que a tolerância, a paciência e os jovens aprenderem a absorver o que é de legal. Ainda mais hoje em dia, né? Que às vezes a gente quebra tanta cabeça, o que eu vou fazer da vida? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? E tá ali, debaixo do seu nariz. Seu pai, sua mãe, seu avô tem uma profissão legal que dá para continuar. Que é uma grande pena, né? Deixar se perder esse valor da família. Com certeza. E é um dinheiro que pode ser aprimorado. Sim, sim. Eu procuro me aprimorar, pelo menos na parte, né, da E a experiência, né, que você pode ganhar, né, com os mais velhos, sim, né? Com sem dúvida. Já conhece bastante, né? Sem dúvida, Sônia. É interessante isso aí, sabe? Falei, caramba, o que eu ia fazer se a minha mãe não me desse essa luz? A corretagem é uma oportunidade muito boa para a mulher que já tem um tato ali de comunicação, que já tem uma ideia. Então, ela pode abraçar essa carreira e ir mais além, né? As meninas jovens, que eu digo, né? Sim. Porque perde-se o tempo da vida, né? Ontem eu tinha, 16 anos, eu já estou... A gente nem vê rumo a gente nem vê o tempo passar, né? Passa muito rápido. A vida útil do humano... Útil não, a vida ativa do ser humano é muito curta. Sim.
Verdade. Porque chegou aos... Tem gente que envelhece bem ativo, né? Mas chegou com os 75, 80, não vai ter várias oportunidades, assim, né? E profissionalmente é mais difícil mesmo, né? Então, eu acho que a juventude tem que parar com a ideia de só ficar ali vendendo bala no farol para conseguir aquele dinheiro para ir para um baile. Não, gente, guarde esse dinheiro, um pouquinho que você compra, põe na poupança, vai lá, vai se aperfeiçoando, tenta encontrar a profissão. E essas mulheres também, que às vezes passam por, né, por maus tratos, alguma coisa, repressão na família do marido, ou por elas mesmas, né? Não se pode também achar um culpado, né? Mas que elas tenham a garra, né, o ânimo de ir para esse rumo aí, ou qualquer outro, porque é muito bom. Você tem que ganhar, assim.